a, a nossa, a nosso tema. Estamos falando sobre água. Na aula anterior, a gente, a gente trabalhou a questão de teoria, né, sobre a importância da água, como funciona o ciclo hidrológico, como é importante no nosso organismo, a questão biológica, enfim. E hoje vamos falar sobre cálculos relacionados à solubilidade. Então, vamos falar sobre concentrações e como fazer cálculos para calcular a concentração de uma substância diluída na água, por exemplo. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Ok, muito bem. Vamos falar uma questão de solubilização, tá? A água, ela participa ativamente como um reagente em muitas reações químicas celulares e também reações químicas que a gente encontra no dia a dia ou reações químicas na indústria, tá? E uma das questões assim importantes ou propriedades físicas da água que tem é a questão de conseguir ser dissolvida, vários compostos podem ser dissolvidos nelas. Sim? E essas são umas características específicas ali de certa questão de polaridade da água, que faz com que outra molécula consiga se dissolver ali e ficar em uma questão que você consiga somente ver uma face. Sim, você não consegue diferenciar, ou seja, não tem mais de duas faces ali, e fala que a água, nesse caso, ela tem uma questão de ser um dissolvente universal, tá? Será que caiu a gravação? Apareceu aqui para mim. Um minuto. Ah, não, tá gravando. Tá bom? Então, o que acontece? Quais são as propriedades de dissolução da água? Então, podemos considerar três seguintes tipos de substâncias quanto à solubilidade na água. Então, chamamos primeiro substâncias hidrofílicas. Então, são substâncias que são facilmente, como falar assim, amantes da água, como fala aqui. Ou seja, que é fácil de ter uma diluição com ela. Então, se eu pego um determinado composto, uma substância, coloco na água, agito e eu vejo que ela virou uma única face. Não consigo distinguir ali uma diferente face. Significa que, gente, não consigam entrar, meu Deus do céu. Para isso eu consigo. Porque está dando tanto problema. Toda sexta-feira é assim. Espera aqui. Eu tenho que ver é aqui essa parte. Olha, qual é o problema se a pessoa entra aqui no chat, certo? Olha só. Vocês têm um monte aqui. Se estou falando neste chat aqui, se esse chat que eu estou falando aqui, esse botão de entrar na reunião. Qual é o problema? Essa não é a sala. Deixa eu ver. Meu Deus. Deve ser que ela não está nessa sala, será? Não está. Por isso que, olha. Ah, não está aqui sim. Como assim aula normal? É normal, estamos em aula normal.
Ok. É que eu tentei pegar o link da reunião, está dando erro. Ok, então vamos continuar aqui. Então, já cada um que se vire. Então, o que acontece? Substâncias hidrofílicas são aquelas que têm maior facilidade em que seja dissolvida a água. Então, por exemplo, pode ser água com sal. Eu coloco o sal na água, mexo, deixo um pouquinho de tempo e você vê que ela se dissolveu. Então, é uma substância hidrofílica, ou seja, que é amante da água, é facilmente de se associar uma substância com a outra, formando uma única fase. Temos as substâncias hidrofóbicas. E aqui é a questão de medo da água, que fala assim, hidrofóbica. Então, já não é facilmente de se de ver uma fase única. Então, o que acontece? Essas hidrofóbicas é o que a gente chama porque é uma junção entre uma molécula polar e uma apolar. Então, não tem essa conexão ali que faça uma única fase. Então, por exemplo, a gente pode colocar ali um óleo de cozinha, se é um azeite, com água, você mistura e não, você vê que ele não está formando uma única fase, fica separado, certo? Então, não tem essa questão de uma conexão, ou seja, tem um medo da água. E temos as substâncias anfipáticas. Essas substâncias anfipáticas fazem os dois papéis, que significa, em uma ponta, se tem uma parte hidrofílica e na outra tem uma parte hidrofóbica. E que formas são micelas? Então, aí já vou mostrar agora um exemplo sobre isso. Ok. Então vamos ver das substâncias hidrofílicas. São claramente solúveis em águas. Então a gente já vê que isso é uma questão de que você consiga ver uma única fase. Exemplos: muitas biomoléculas são substâncias iônicas, como os sais minerais, sim? Então, ou alguns aminoácidos, tá? E a substância, para que seja hidrofílica com a água, ela precisa ser uma substância polar. Tá? E aí consiga fazer uma ligação de hidrogênio. Então, também a gente tem como exemplo açúcares. Tá? Ok. Essa interação com a água é chamada, nesse caso, de solvente. E, por exemplo, se eu vou colocar um açúcar em água, a água é aquela que vai estar em maior quantidade, sim? E açúcar é aquele que vai estar em menor quantidade. O que acontece? Quando vou fazer essa mistura ou essa solução, que é juntar as duas, sim? O que acontece? Aí temos eh, que misturando, ela vai ficar em uma única fase. A que está em menos quantidade é o que a gente chama de soluto. E a que está em maior quantidade é o solvente. Portanto, a água é chamada de solvente universal porque tem muitas substâncias que misturadas com ela conseguem se diluir, sim? E é sempre que está em maior quantidade, tá bom? Com relação às substâncias hidrofóbicas, o que acontece? Elas são totalmente insolúveis ou immiscíveis com a água, tá? E que acontece? A maioria dessas substâncias que são hidrofóbicas, a hidrofóbica é a substância, tá? Essa parte hidrofóbica, ela tem uma característica de ser uma substância apolar, tá? Sim.
não possuem cargas elétricas. Uma substância polar é aquela que não possui uma carga elétrica líquida ou parcial, e uma polar sim possui uma carga elétrica, tá? E o que acontece? Quando se misturam, sim, não consegue ter uma única fase. E elas tendem a quê? Ou se agregar, ou elas tendem a se precipitar. Que significa precipitação? Precipitação é, por exemplo, temos aqui um vaso com água e eu coloco a substância. Essa substância, ela não consegue ficar em uma única fase, fica aqui embaixo, sim, como forma de cristais, tá? E isso se chama precipitado, o que fica peraí, precipitação, ou seja, o que fica lá embaixo, sim, como se fosse um resíduo. Isso que se chama precipitação. Ou pode também formar duas fases, tá? Por exemplo, água e azeite. E então, aqui temos, fica nas duas faces. Óbvio que vai ficar água aqui embaixo e o óleo fica em cima, tá? Então, aqui temos hidrofóbicas. Elas têm medo da água. Elas não gostam da água, tá? Muito bem. E aí temos alguns óleos ou gorduras neutras, sim, que são de característica hidrofóbica, e há também alguns gases como o oxigênio, o CO2 e o nitrogênio, que são pouquíssimo solúveis em água. Vocês sabem, essa daqui, o CO2. Vocês já foram em um barzinho ou em uma caipirinha, certo? E colocam gelo seco, certo? O gelo seco, ele é sólido. O gelo seco é CO2, sólido. Quando colocam ali na água, o que acontece? Começa a sair, ele tem uma sublimação, ou seja, ele passa de sólido para gás. E o gás, ele não se mistura com a água, ele sai a bolinha fica subindo, então não tem uma diluição. Aí temos um exemplo de uma substância hidrofóbica, tá? Que não deixa ver em uma única fase. Dúvidas por enquanto? Além do pessoal que não consegue entrar na aula? Não, tá bom, ótimo. Tudo certo. Ok. E temos as substâncias anfipáticas. Então, essa substância anfipática, ela tem duas partes. Na sua estrutura molecular, temos uma parte, sim, que ela é hidrofílica, ou seja, que se dissolve na água, e tem outra parte que não é, que ela é hidrofóbica, tá? Essa parte aqui. Então, o que acontece? Que ela se dissolve em gordura. Então, o que acontece? As anfipáticas têm as duas. Uma parte que tem hidrofóbica e outra parte que é hidrofílica, tá? E o que acontece com isso? Você o resultado disso é chamado de micelas. Vocês já compraram, acho que as meninas usam mais para retirar a maquiagem, que se chama água micelar, certo? A água micelar é uma mistura, sim, de uma substância anfipática, porque você tem que, ela tem uma parte de gordura, sim, a parte de gordura, então se junta com a hidrofóbica e tem a parte da água, a parte que se junta com a água. Para fazer essa questão, você tem que agitar muito a água micelar para passar em seu rosto e conseguir tirar algumas substâncias, tá? Então, o que acontece? Forma micelas, o que chama essas micelas. Então, tem uma parte polar e tem outra parte, que essa parte polar está em contato com a água, e as apolares é a que está em contato com uma gordura, ou um óleo, ou um azeitinho ali, tá bom? Não sei se alguém conhece essa água micelar e já sabem como é seu comportamento. Então, quando vocês forem ver uma água micelar, você vai ver que é uma substância anfipática, tá? Muito bem. Agora, existem vários mecanismos de
separação de, eh, de separação de uma concentração para outra, um mecanismo de transfusão, sim, que é chamado de ósmose. Quando duas soluções aquosas com diferentes concentrações são separadas por uma membrana semipermeável, ou seja, uma membrana que ela permite a passagem de moléculas de soluto, ocorre um fenômeno chamado de ósmose. O que acontece? Temos aqui, por exemplo, uma concentração, uma menor concentração, sim, menor concentração. E aqui temos outra, sim, de maior, digo, essa aqui era menor concentração, e a outra de maior concentração. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa membrana permite a passagem de moléculas de água. Então, o que acontece? A água passa por essa membrana, ela funciona como um filtro. Tá? E o que acontece? Se eu estou tirando soluto, desculpa, se eu estou tirando solvente, que significa que essa daqui vai ficar mais concentrada. O fluxo da ósmose é de água. E o soluto fica aqui. Então, o que acontece? Eu estou tirando água dessa daqui, que era menos concentração, e agora, se eu tiro água, significa que o soluto vai estar ficando em maior concentração. E a do outro lado vai ficar mais diluída, certo? Porque ela está ganhando água da outra. Então, esse processo de se sair na prova é uma questão de diferença de concentração que faz essa questão da ósmose. E um conceito ali de transferência ou diferenças por concentrações. O que acontece? Existem diferentes, esse tipo de ósmose, por exemplo, é muito utilizado um rio. Vamos imaginar uma lagoa, tá? E aconteceu nessa lagoa uma contaminação. Se tem uma contaminação ali. Uma contaminação, vamos imaginar que seja por alguma substância, vamos imaginar que derramou ali um óleo, pode ser um petróleo, algum derivado do petróleo, um hidrocarboneto. E o que acontece? Eu preciso limpar isso daí. Então, essas membranas são colocadas de tal forma que você consiga fazer com que a água passe e concentre de um lado, ele vai ser um filtro e vai concentrar de um lado, sim, essa quantidade de hidrocarbonetos. E depois é extraído, tirado dali e vai ficando assim sucessivamente até tirar toda essa concentração de esse composto. Mas o que acontece? Essa ósmose acontece com substâncias, pode ser que estejam em uma única fase. Então, por exemplo, aqui parece que está em duas fases, né? Porque tem uma bolinha indicando. Não, pode ser que elas estejam dissolvidas. Você não consiga enxergar, você consiga ver uma única fase e ainda se funciona a ósmose. Somente passa água. Olha que legal. Essa membrana semipermeável, ela faz com que passe mais água para o outro lado. E ainda você, sem enxergar ali, que está tendo um soluto diluído. Então, ficou claro a questão da ósmose? Está claro? A tendência é equilibrar a concentração do soluto. O que faz é aumentar a concentração do soluto, se passando somente água para o outro lado. Quando se Mas então, concentra, tem que ter os dois equilibrados, a concentração dos dois não, lados, não? a- não, tá? Ele vai chegar a um ponto em que já, por exemplo, já não consiga mais não consiga mais saturar, chega a uma saturação, um equilíbrio ali, tá?
que acontece? E ela para, e ela vai chegar a parar um momento, quando já não exista uma diferença assim, de concentração. Ou seja, as duas concentrações são iguais. É isso mesmo, tá? Tá certo? Para quando as duas concentrações são iguais, tá ok? É por diferença de concentração. Se não tem diferença de concentração, sim. Se não tem diferença, é porque as duas já são iguais. E aí para esse processo. Beleza? O Uhum. interessante daqui, essa da osmose, é a questão de você conseguir separar, por exemplo, solutos que são diluídos ou que você consiga enxergar em uma única fase. Tá? Quando existem algumas membranas, se for diferentes fases, por exemplo, de uma substância hidrofóbica, aí você pode utilizar um filtro comum. Um filtro comum porque ele vai ficar sobre a superfície e outro passa, tá? Porque seria simplesmente por diferença do diâmetro da molécula. Aí você consegue fazer essa separação física mais facilmente. Ó, muito bem. Agora vamos ver os conceitos básicos de soluções. Ok. Uma solução é uma mistura homogênea, ou seja, vai ficar uma única fase, cujos componentes são soluto, aquele que está em menor quantidade, e o solvente. E quando você mistura um soluto e um solvente, olha que aqui ficou homogêneo, uma única fase. Você não consegue separar por filtração, nem por decantação, nem por centrifugação, tá? Então, essa é uma solução quando ela é totalmente diluída no solvente, deixando uma solução completamente homogênea. E aí temos dois conceitos, sim? O solvente é a espécie encontrada em maior proporção, e enquanto o soluto é a espécie encontrada em menor proporção. Geralmente, quando fazemos soluções aquosas, solução aquosa significa solução aquosa significa que o solvente é qual? A água, certo? Ok. Nas soluções podem haver diferentes combinações. Sim, então podemos combinar sólidos, líquidos ou gases atuando como solutos ou como solventes. Então, a classe mais comum é aquela em que o solvente é um líquido. Tá? Então, por exemplo, geralmente é isso aqui. E a maioria das vezes, o soluto tende a ser, por exemplo, um sólido. Tá? É muito difícil encontrar soluções em que o soluto seja um gás. É muito baixa essa probabilidade de um soluto ser gás. Tá? Geralmente é o sólido ou líquido. Tende a ser o mais encontrado é que seja o soluto, um sólido ou um líquido. Ok. E quais são os fatores que influenciam? Então, por exemplo, depende dos fatores. Uma de conteúdo energético, e acho que eu já tinha falado disso na aula anterior. Por exemplo, exotermicidade ou endotermicidade. Exo, exotermicidade significa que ele está entregando, doando energia, calor. Ou endotermicidade, que ele precisa de energia para que aconteça. E a mudança de desordem, ou seja, a variação da entropia, que acompanha o processo. Tá? Tem outra questão aqui como a espontaneidade, que é favorecida pela diminuição da energia no sistema e que corresponde aos processos exotérmicos. E os endotérmicos, sim, é quando precisam de energia ali. E o que acontece? Um endotérmico. Então, por exemplo, eu coloquei água, sim, e coloquei um sal. Mas eu botei muito sal e você mistura, 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 mistura e não consegue diluir. Ficaram alguns cristais de sais lá
na parte de embaixo, certo? Aí o que acontece? Ah, eu coloco energia, então se eu coloco ele para aquecer, você vai observar que o desordem, se o desordem da solução, ele aumenta a entropia e o que acontece? Se diluiu. Tá? Então, endotérmico, eu preciso de colocar ou botar energia, aumentar a temperatura para que consiga se diluir. Tá? Muito bem. E aqui temos os diferentes tipos de soluções. Temos o soluto em menor proporção e o solvente em maior proporção. Misturados dá uma solução homogênea. Esse aqui é o estado ideal. Então, uma solução saturada é o que se chama um equilíbrio que já é estabelecido. Então, não se dissolve mais sólido sem que se produza cristalização. Então, aqui chamamos de uma concentração, uma solução saturada. Tá? O que acontece? Pode acontecer três coisas. O equilíbrio é esse aqui, solução saturada. Não é possível mais dissolver mais soluto. Tá? Ficou uma única fase. Insaturada, ainda é possível de dissolver mais soluto, você consegue misturando. Já quando se formam cristais instáveis, a gente fala que supersaturou essa solução. Tá? Então, aqui, esse caso de, por exemplo, quando você coloca muito soluto, sim? Então, vamos ver, eu vou colocar aqui água e o sal. Aí eu vou colocando. Ok, misturou, formou fase. Ok, está saturada. Coloquei um pouco mais de sal e continua misturando. Ok, ainda continua, está saturada. Você botou muito sal e, formou, e misturou, 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 misturou. O que acontece? E formou cristais lá embaixo. Aí estamos falando que você supersaturou essa solução. E aí é uma concentração muito, muito, muito concentrada de soluto. E aqui acontece uma questão quando temos questões assim de soluções supersaturadas, se aumento a temperatura, aí às vezes pode preparar soluções supersaturadas e faz com que esses cristais que ficaram com maior soluto lá embaixo consigam atingir a saturação. Então, às vezes, com temperatura, posso fazer isso aí. Esse é o Dulcinea, essa para secar o açúcar. Então, por exemplo, e nesse caso, você está fazendo uma questão de cristalização. Você está evaporando, tirando o solvente, sim? Tirando o solvente, que é a água, com 100 graus centígrados, está saindo em vapor e está deixando concentrar o soluto. Mas isso é um processo de separação. Óbvio, ali você está deixando mais concentrado o soluto. E se secar demais, cristaliza, é isso mesmo, tá bom? E no caso de usar a temperatura para saturar uma solução supersaturada, quando volta à temperatura normal, ela supersatura de novo? Não, ela não consegue mais voltar, tá? Aí já conseguiu fazer a solubilização. Essa é a questão, quando solubiliza, não consegue de novo fazer que os cristais se formem, tá? Já fez a solubilização, funcionou. Mas o ideal é sempre, quando se trabalha, estar nesse equilíbrio aqui. Tá? Não ter concentrações muito saturadas. Geralmente, isso aqui não tem um ganho significativo. Até porque trazer energia em algum processo é um custo. E geralmente, as soluções saturadas são as que a gente precisa para fazer reações químicas ou para fazer algum tipo de compostos ali. Tá? Muito bem. Quando saturou, já não tem mais como formar cristais. Ah, quando supersaturou, aumentou a temperatura e deixou esfriar, ele não vai formar mais, não vai formar mais cristais, tá? Ok. Muito bem. Agora sim, vamos começar aqui com a questão de cálculos.
unidades de concentração. Então, temos aqui, primeiro, concentração comum. Concentração comum é aquela em que temos a massa do soluto chamada de M1 sobre o volume da solução, chamado V. Então, geralmente, todos os tipos de concentrações são massa de soluto, mol do soluto por volume da solução total. E nesse volume da solução total, ou a massa da solução total é incluindo a massa do soluto mais a massa do solvente. Ou o volume do soluto com o volume do solvente, que no final vai ficar um volume total. Sim? Temos a de concentração em mol por litro, chamado molaridade. Molaridade, pela letra M maiúscula, ela representa, sim, mols do soluto, geralmente dado pela letra N sub 1, dividido pelo volume da solução. Tá? V. A densidade, que é dada pela massa total, densidade é a massa total, ou seja, M, que seria igual à massa do soluto mais a massa do solvente. M2 é a massa do solvente. Dividido pelo volume total. Sim. E tem algumas de titulação, que é titulação, em realidade, seria, por exemplo, a massa do soluto pela massa total. Tá? Massa total seria a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Tá bom? Então vamos começar a desmembrar. Hoje vamos ver concentração comum e partes por milhão e partes por bilhão. E depois, na próxima aula, a gente vai com molaridade e com outra questão de diluição de soluções. Então, vamos primeiro com esse aqui. Então, vamos já fazer exercícios. Quantas gramas de ácido clorídrico, o ácido clorídrico, são necessárias para preparar 2,5 litros de solução aquosa do ácido com concentração de 12 gramas por litro. Então, vamos primeiro. Quanto é o volume da solução do dado ali? O volume da solução está falando aqui. Olha, são 2,5 litros de solução aquosa de ácido, com o ácido. São 2,5 litros de solução. E a concentração é de 12 gramas por litro. Beleza? Está perguntando quanto vale a massa, ou seja, do soluto, que é o ácido clorídrico. Muito bem, de acordo ao que a gente conhece como
concentração normal ou comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Se a minha incógnita é a massa do soluto, essa aqui, eu vou isolar. Então, como fica? Massa do soluto seria igual a concentração vezes o volume. Tá? Temos aqui, a massa será igual a concentração. A concentração é 12 gramas por litro vezes o volume. O volume é 2,5 litros de solução. Pessoal, temos que ver as unidades. Por favor, quem está com o microfone ligado e não vai falar, fecha. O que acontece? Temos que ver as unidades. Estamos falando de litro, grama por litro. Então, tem que estar litro e litro na mesma unidade, certo? Então, aqui temos litro por litro se cancela, elimina, e ficam somente gramas. Então, fazendo o cálculo, vai ser 12 vezes 2,5. Ou seja, temos 30 gramas de HCl dentro dessa concentração. E nesse caso seria a letra B. Muito bem, Elisângela, 30 gramas. Ok? Então, aqui a gente, para começar, aquecendo os motores, vemos esse caso aqui. Tá bom? Dúvidas sobre esse aqui? Tranquilo. Tá bom. Mais um. Calcule a concentração comum das soluções. Então, vamos fazer primeiro da letra A. 50 gramas de ácido sulfúrico em 1 litro de solução. Geralmente, as concentrações são grama por litro, tá? Sim. Então, vamos ver. A letra A. Calcular a concentração, sim. Concentração seria massa do soluto pelo volume. E neste caso, a massa do soluto é quem? 50 gramas de ácido sulfúrico, certo? E o volume seria 1 litro de solução. Ok? Então, vamos colocar concentração é igual a massa, 50 gramas, sim, do soluto por 1 litro de solução. Então, seria 50 gramas por litro. Tá? Tá bom? Tá claro esse aqui também? Ok. Agora vocês vão fazer a letra B. Faça na letra B e você me fala. Vocês vão fazer a concentração, sim, de 20 gramas de NOH, do hidróxido de sódio, em 250 mililitros de solução. Tem que fazer conversão de mililitros para litros. Façam aí 5 minutinhos. Já podem colocar aqui no chat a resposta. Quem terminar.
80 gramas por litro. Vamos ver. Ok. Vamos ver aqui o pessoal postando. Mais um pouco. Esperar ali. Todo mundo chegando em grama por litro. Muito bem. Esperar aí o pessoal. Mais um minutinho. Ok, então vamos fazer. Letra B. Muito bem. Ah, isso aqui. Calcular a concentração de hidróxido de sódio. Então, temos como massa do soluto 20 gramas de NaOH, certo? E temos um volume de 250 mililitros de solução. O que acontece? Mililitros não é, a gente tem que passar para litros. Então, o que vamos fazer? Faço uma conversão. Eu sei que 1 litro tem 1000 mililitros. Ou vocês podem fazer regra de 3, ou podem fazer aqui por conversão em cadeia. Então, o que significa? Mililitro por mililitro se simplifica e 250, vamos dividir 250 entre 1000. Temos 0,25 litros. Pronto. Agora sim, a concentração seria a massa do soluto pelo volume. Temos 20 gramas dividido em 0,25 litros. E temos 20 dividido em 0,25, estamos falando de 80 gramas por litro. Ok? Parabéns, os que postaram aqui. Tá? E vamos deixar aqui, agora vocês copiam. Tá? E vão fazer a letra C. Tentem fazer a letra C. Olha, esse aqui é a massa molar do hidrogênio é 1 e a massa molar do cloro é 35,5. Tá? Podem fazer esse aí, a letra C. De novo, vou passar para esse lado aqui. A C, essa aqui é a massa molar. A gente já viu massa molar. Só que essa massa molar aqui é do cloro. Essa é do hidrogênio. E essa aqui é a massa molar do cloro. Vamos ver se conseguem fazer esse aqui. Eu quero que vocês tentem.
Vamos ver. Pessoal, coloque o microfone mutado que não está muito bem. Estamos vendo aqui vários resultados. Deixa eu ver o que mais. Pessoal, lembrando que o simulado 2, nosso simulado 2 será o dia. Espera aqui, já vou falar aqui. Será o dia 13, tá? 13 de junho, simulado 2. E em sala de aula. Isso, Jean, obrigado. Ok, vamos ver aqui o pessoal. Bom, então vamos lá. 105,85, o pessoal tá engajado, muito bom. Ok, muito bem. Então vamos ver. Temos que, neste caso, não temos massa. Aqui está falando o enunciado, olha só. Você tem como mols de soluto 1,45 mols de HCl. E o volume, sim, o volume é de 500 ml de solução. Já aqui a gente tem que fazer uma conversão desses mililitros para litros. A gente já vai ver isso aqui, fazendo uma conversão. Sim? 1 litro tem 1000 ml. Seria 0,5. 500 dividido em 1000 litros. Ok. A outra questão é que eu preciso de gramas. Para passar de mols para gramas, eu preciso da massa molar do composto. Então, vamos calcular a massa molar do ácido clorídrico. A massa molar é multiplicar vezes a massa molar do hidrogênio pelo número de elementos de hidrogênio mais a massa molar de cloro vezes o número de cloros presentes na molécula. E aqui temos que temos um único hidrogênio, certo? Na molécula de HCl, vezes 1 grama-mol. Isso está tabelado. Lembra da tabela periódica? Tem as massas molares de cada elemento. Mais a do cloro. Temos um solo elemento, um solo átomo de cloro, vezes a massa molar do cloro. Esse cálculo aqui é para hidrogênio e esse cálculo aqui é do cloro. Ou seja, que seria igual a 35,5 mais 1, ou seja, 36,6 gramas por mol. Muito bem.
Eu preciso fazer a conversão de 1,45 mols de HCl. Então, seria 1,45 mols. Aí vou fazer a conversão utilizando a massa molar do composto. O que significa isso aqui? Que 1 mol de HCl pesa 36,6 gramas. Mol com mol se simplifica e vou ter 1,45 vezes 36,6. 53. Não, peraí. É 1,45? Assim. 1,45, tá? Vezes 36, não, por que eu coloquei 36,6? É 36,5. 36,5. Agora sim. Eu porque sou meio estranho ali. Ok, então seria 1,45 vezes 36,5. Estamos falando de 52,925 gramas. E agora sim vamos calcular a concentração. Concentração seria a massa do soluto sobre o volume. E a massa do soluto temos que 52,925 gramas por 0,5 litros. E a concentração será de 105,85 grama por litro, ok? Isso se pedir concentração comum. Depois a gente pode ver que se tem mols, a gente podia ter feito a molaridade. Mas isso a gente vai deixar para a aula seguinte. Beleza? Dúvidas? Ok. Muito bem. Professor, eu não entendi um negócio. Fala. Esse 1 vezes o 19 ali, do Não, mol. 19 não. É gramas. 1 Ah, grama tá. mol. Ah, tá, Tá? desculpa. Tá? Isso aqui é para achar a massa molar. Quando a gente precisa converter de mol para gramas, utilizamos a massa molar do composto. E a massa molar do composto é o somatório de números de elementos que tem esse elemento vezes a massa molar do elemento sozinho. Para HCl, somente temos um hidrogênio, então seria 1 vezes 1. E temos um cloro, seria 1 vezes 35. E soma os dois para ter a massa molar do composto. Tá bom? E aí já faz a conversão. Se for converter de mol para gramas ou de gramas para mol, também funciona, tá? Tá bom? Muito bem, mais um. Qual é a concentração em gramas por litro de uma solução formada por 20 gramas de hidróxido de sódio em 100 gramas de água e que tem uma densidade de 1,2 gramas por mililitro? Ok, então vamos lá. Qual é a concentração em gramas por litro de uma solução formada por hidróxido de sódio? Então já temos a massa, sim, do soluto, que são 20 gramas de NaOH, hidróxido de sódio. E temos também a massa do solvente, que são 100 gramas de água. Só que eu não sei o volume, certo? O volume da solução. Mas eu tenho a densidade. Lembrem que a densidade é do total, densidade da solução. A densidade seria a massa total
sobre o volume. E que seria a massa total? É a massa do soluto mais a massa do solvente. E seria a massa 1 mais a massa 2. É a massa total sobre o volume. Eu não conheço o volume, mas eu posso calcular mediante a densidade o volume. Então, o volume será igual a massa 1 mais a massa 2 sobre a densidade. Observe, se eu conheço a densidade, conheço a massa total, eu posso calcular o volume dessa solução. Ok? E teríamos de massa 1 e massa 2. São 20 gramas de NaOH mais 100 gramas da água sobre a densidade que é de 1,2 grama por mililitro. São 120 gramas por 1,2. Ó, grama com grama se simplifica, esse mililitro vai subir e vai ficar 120 dividido em 1,2. Temos 100 ml de solução. Ok, mas o que acontece? Eu não posso usar no volume, eu não posso usar ml. Então, vou fazer a conversão desses ml para litros. 1 litro tem 1000 ml. 100 dividido em 1000, 0,1 litro. Ok. Beleza. Ele está perguntando a concentração comum do hidróxido na solução. Então, concentração comum seria a massa do soluto, que nesse caso é o hidróxido de sódio, sobre o volume da solução. A massa do soluto são 20 gramas. E o volume da solução, 0,1 litros, que a gente calculou mediante a densidade. Certo? E isso equivale a 20 dividido em 0,1. 200 gramas por litro. Dúvidas? Está tudo tranquilo por enquanto? Porque a gente calculou pela densidade, calculamos o volume. Lembrem que densidade não é densidade total. Sim? É a massa total e volume total. Então, da densidade, tá ok. E aqui a gente utilizou porque conhecemos as duas massas, né? A massa do soluto e a massa do solvente. E aproveitamos pela densidade calcular o volume dessa solução. E por último, a concentração comum seria a massa dividido pelo volume. Bom, pessoal, então vamos deixar por aqui. Semana que vem a gente continua falando sobre concentrações, que ainda não terminamos, tem mais exercícios de concentrações, e vamos falar sobre, por exemplo, partes por milhão e partes por bilhão. E vamos trabalhar também com uma questão de dissolução, sim, de certas, diluição de concentrações, tá bom? Então, vamos deixar por aqui. Uma boa sexta-feira para todos vocês. Lembrando que já semana que vem seria a última matéria. A gente já termina o conteúdo total da disciplina. Foi dado todo o conteúdo e aí já a gente fecha esse conteúdo, tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Tchau, Boa professor. noite. Tchau, Boa noite. professor. Tchau, tchau. Tchau.